Olá, eu sou a professora Amanda Almozara e essa é a nossa disciplina de Direito Constitucional. Na aula de hoje, nós vamos estudar o tema Eficácia e Aplicabilidade das Normas Constitucionais. Vamos falar então de eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. Atualmente, prevalece o entendimento de que toda e qualquer norma constitucional tem eficácia. Aí você fala, mas professor, o que significa dizer que uma norma constitucional tem eficácia? Significa dizer que toda e qualquer norma prevista na Constituição tem força obrigatória. Então, toda e qualquer norma prevista na Constituição tem força obrigatória. Isso porque a Constituição é o documento máximo e supremo vigente no nosso Estado. Então, basta que haja um dispositivo previsto no texto constitucional para que ele tenha eficácia, ou seja, força obrigatória. Todavia, há uma variação quanto ao seu grau de eficácia e aplicabilidade. É aí que entra a classificação doutrinária acerca da eficácia e aplicabilidade das normas previstas na Constituição. Muito bem. De acordo com a doutrina de José Afonso da Silva, as normas constitucionais, quanto à eficácia, podem ser plena, contida e limitada. Então, de novo, as normas constitucionais podem ter eficácia plena, eficácia contida e eficácia limitada. A eficácia limitada, por sua vez, pode ser institutiva ou programática. Então, vamos esquematizar. Temos a eficácia plena, contida e limitada. A limitada institutiva ou programática. Vamos entender, então, o que significa essas terminologias técnicas acerca da eficácia das normas constitucionais. Muito bem. Eficácia quer dizer que a norma constitucional é apta a produzir efeitos com força obrigatória. Muito bem, esses efeitos decorrentes da norma constitucional podem ter uma variação no seu grau. Aí sim a gente começa a entender o que o José Afonso queria dizer. Ele diz o seguinte, olha, uma norma constitucional pode ter eficácia plena. E o que significa dizer que uma norma tem eficácia plena? Significa dizer que desde a entrada em vigor da Constituição ou desde a entrada em vigor daquele dispositivo, esta norma é apta a produzir na integralidade os efeitos jurídicos ao qual ela se predispõe. Ou seja, a norma constitucional se basta, ela é autossuficiente. Ela, desde o momento que está prevista lá, ela já produz todos os efeitos que ela pode produzir. Então, são normas que, na sua essência, trazem todos os elementos necessários à plena deflagração de seus efeitos, sem necessidade de regulamentação, normatização infraconstitucional ou qualquer tipo de complementação. Então, vejam, neste caso, não há necessidade de complementar, de tratar em outros diplomas do tema, porque a norma constitucional já se basta. Por isso, a terminologia eficácia plena. Não há necessidade de nenhum complemento para que ela produza os seus efeitos. Ok? Muito bem. Isso com relação à eficácia. Vamos dar um exemplo? O artigo 5º da Constituição, inciso 2, diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. É o princípio da legalidade previsto no artigo 5º da Constituição. Muito bem, esse dispositivo, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, precisa de alguma normatização para fins de aplicar?
significa o seguinte, olha, nesse Estado, por ser um Estado de direito, os indivíduos, as pessoas só podem ser obrigados a fazer algo ou deixar de fazer algo se houver uma lei disciplinando o comportamento. Se não, salvo, né, em sentido contrário, há a liberdade das pessoas. Afinal de contas, estamos num Estado livre, mas livre não significa sem limites. Os limites devem estar regrados em lei. Então, o dispositivo que estabelece o princípio da legalidade, ele tem eficácia imediata e integral, independente da elaboração de qualquer norma complementar para fins de sua aplicação. Eu já entendi o recado. É como se a Constituição já desse o recado completo. Olha, nesse tema aqui é isso. Não tem ninguém que vai ampliar ou diminuir essa proteção. É o que nós chamamos de norma de eficácia plena. Muito bem. Já as normas constitucionais de eficácia contida também são chamadas normas de integração restringíveis ou redutíveis. Por que normas de integração, restringíveis ou redutíveis? Porque nesse tipo de norma constitucional, eu tenho a possibilidade, não é que vai acontecer, mas a possibilidade de se reduzir, de se restringir esse dispositivo constitucional em âmbito infraconstitucional. O que significa dizer? A Constituição prevê abstratamente a situação. E aí eu posso, em âmbito infraconstitucional, restringir ou regulamentar a aplicação desta norma. Ok? Então, o que eu tenho aqui? Tenho todos os elementos necessários à imediata produção dos efeitos no texto constitucional. Todavia, admite-se a restrição em âmbito infraconstitucional. Certos conceitos jurídicos, certos preceitos, certas especificidades poderão restringir a aplicação desse direito. Vamos dar um exemplo para que fique mais claro para você? O artigo 5º, inciso 13, clássica questão de prova da OAB, não cai, despenca. O artigo 5º, inciso 13 diz: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. É como se a Constituição dissesse assim, ó, você pode trabalhar qualquer coisa, só que pode ser que a lei estabeleça qualificações profissionais para determinadas profissões. Então, a gente não sabe se vai ter, mas pode vir a existir. Então, a Constituição fala, olha, trabalho, exerça livremente, mas a legislação poderá estabelecer limitações. Exemplo, médicos. Qualquer um pode ser médico? Tecnicamente, sim, desde que curse uma graduação de medicina, obtenha aprovação, cole grau e tenha ali o certificado que é o seu número do exercício da profissão, que é o CRM. Advogados. Advogados devem se graduar e também obter aprovação no exame da OAB. Né? É por isso que você está estudando. A aprovação no exame da OAB é uma restrição, sim, ao exercício da profissão. Agora, a Constituição autoriza? Autoriza. Por quê? Porque o trabalho, ofício ou profissão poderá ser restringido desde que a lei assim estabeleça. E quem estabelece o exame para fins de exercício da advocacia é a própria legislação infraconstitucional. Então, por mais que você ache, né, uma coisa ruim, uma pedra no caminho, a disposição na legislação é constitucional. Tudo bem? Então, qual a diferença da norma de eficácia plena para contida? Na eficácia plena, não há possibilidade de ser restringida aquela aplicação normatizada, regulamentada aquele dispositivo em âmbito infraconstitucional. Na contida há. Então, ambas, tanto a contida quanto a plena, há eficácia imediata. Elas produzem os seus efeitos.
Todavia, na contida, há a possibilidade de posteriormente haver a restrição dos efeitos. Muito bem. Já a norma de eficácia limitada, diferente das duas anteriores, são aquelas normas constitucionais que, quando elaboradas, não trazem todos os elementos essenciais e indispensáveis para que aquela disposição produza os seus efeitos. Ou seja, a disposição constitucional, a norma constitucional pede de uma regulamentação infraconstitucional posterior que a complemente e que a dê eficácia. Então, na verdade, a norma constitucional limitada não é que ela pode, ela precisa de normatização, ela precisa de regulamentação. Por isso que alguns autores chamam as normas limitadas de normas de integração complementáveis ou de eficácia relativa. Por quê? Porque depende de complementação. Agora, cuidado! Independente de qualquer providência, existe uma eficácia mínima. Lembra que eu comecei a aula falando? Todas as normas constitucionais têm eficácia. A doutrina, quanto à eficácia limitada, diz que aqui é uma eficácia negativa, ou seja, não é possível a revogação de uma legislação anterior que seja incompatível com a legislação posterior, ou seja, há um mínimo de eficácia, por isso que a gente chama de eficácia negativa quanto à produção dos efeitos dessa norma constitucional. Agora, é claro, né, para que ela produza os seus regulares efeitos, para que ela tenha efetivamente aplicabilidade, há necessidade de uma normatização ou regulamentação. Muito bem. Agora, antes de avançar e tratar aí acerca das normas de eficácia limitada e os seus desdobramentos, eu quero começar a falar da aplicabilidade. Então, vamos distinguir. Uma coisa é eficácia, outra coisa é aplicabilidade. Eficácia é a produção dos efeitos. Aplicabilidade significa a partir de quando. Então, a partir de quando esses efeitos podem ser sentidos pelos destinatários. Cuidado! Tanto a eficácia plena quanto a eficácia contida têm aplicabilidade imediata. Aí você fala, mas imediata, professora, por quê? Porque desde o momento em que ela está valendo, ela já produz efeitos. A diferença é que na contida poderá haver uma restrição, na plena não. Mas ela já produz efeitos? Sim. Então a aplicabilidade é imediata. Agora, na eficácia limitada, não. Na eficácia limitada, eu preciso de uma complementação. Eu preciso de uma legislação infraconstitucional para fins de dar efeito, dar eficácia a essa norma constitucional. Por isso que a aplicabilidade nas normas de eficácia limitada, a aplicabilidade é indireta ou mediata. Então, plena e contida, imediata. Limitada, mediata. Então, repetindo, plena e contida, aplicabilidade imediata. Eficácia limitada, aplicabilidade imediata. Cuidado, não confunda eficácia com aplicabilidade. Então, em resumo, eu tenho eficácia plena, contida e limitada. Eficácia plena, contida e limitada. Na eficácia plena e contida, a aplicabilidade é imediata. Na eficácia limitada, a aplicabilidade é mediata ou diferida, o que significa dizer que só vai produzir a amplitude de seus efeitos quando for efetivamente normatizada em âmbito infraconstitucional. Muito bem. Agora, dentro das normas de eficácia limitada, nós temos uma divisão de classificação. As normas de eficácia limitada podem ser normas institutivas ou normas programáticas. Aí você fala, ai professora, é aí que começa a complicar. Eu nunca sei diferenciar uma norma limitada institutiva de uma norma limitada programática. Você quer saber qual é a diferença? Assista a nossa próxima aula. Espero que você tenha gostado dessa aula.
Compartilhe esta aula e eu quero encontrar você no nosso próximo encontro para aí sim a gente estudar a norma de eficácia limitada institutiva e a norma de eficácia limitada programática. Obrigada pela atenção e até lá!